Campinas, 27 de julho de 2020, 19 horas e 2 minutos. Muito boa noite para você que nos acompanha em mais uma live aqui na página do Novo Campinas. Hoje o convidado, aprovado no processo seletivo do Novo para pré-candidato a vereador aqui em Campinas, é o Alcides Soares. Vamos conversar um pouquinho com ele, da sua vida, entender como ele participa do Novo. E para não perder muito tempo, vamos chamar rapidamente aqui o Alcides para a sala. Muito boa noite, Alcides. Boa noite para vocês do diretório e para todos que estão aqui nessa live aqui. Vai ser um prazer falar com vocês e contar um pouquinho das coisas que têm acontecido desde que eu decidi entrar para o Novo. Para conduzir esse papo aqui com o Alcides, eu vou convidar o nosso amigo Claudinei. Boa noite a todos. Boa noite, Emerson. Boa noite, Alcides. Boa noite. E o nosso amigo João. Boa noite, João. Boa noite, presidente, Alcides, Claudinei, seguidores do Novo. Vamos a mais uma. Boa noite, João. Muito bom. Então vamos lá, eu estou pronto para as perguntas que vocês quiserem fazer. Olha, Alcides, antes da gente começar aqui e deixar o pessoal conduzir, eu gostaria de dar uma boa noite para quem está já aparecendo aqui na nossa live. Eu dou... Quem que você aposta aqui, Alcides? Quem que está presente aqui? Ah, que pergunta, hein? Vou jogar na tela para te ajudar aqui, ó. Só podia ser o Corade, né? Isso eu tinha certeza também. O Corade faz... Ponto 83. Faz um mês que ele está me perguntando quando é a sua live, assim. Eu estava aqui esperando para começar. Muito bom. O Cássio também é um outro frequentador assíduo de tudo, né? O Cássio está presente. Muito bom. Ao longo da live, a gente vai colocando o comentário do pessoal aqui e abrilhantando com as perguntas de participação. Muito bom. Vamos lá. Vamos conversar sobre o Alcides. Legal, Alcides. Opa! Alcides, satisfação muito grande. Bater um papo. Nossa live realmente é um bate-papo, né? E vou começar com a sua história. Passa para a gente aí a sua história de vida, aspectos familiares, profissionais, formação. Conta para todos aí, para os ouvintes. Vamos lá, Alcides. Vocês sabem que eu não gosto de falar muito da minha vida passada, né? Tem um pouco de restrição, mas dado que há pessoas que não me conhecem, né? É importante resumir. Mas eu prometo para vocês que eu não vou resumir a minha história toda, senão eu vou levar 45 minutos da live falando do passado, né? Então, o que aconteceu? Eu, muito jovem, decidi fazer um curso profissionalizante antes do acesso à faculdade, né? Eu quero terceiro grau, então, né? E decidi fazer eletrônica, né? Porque achava que eletrônica era coisa do futuro. Mal eu sabia que, por decidir fazer eletrônica, ia acabar me envolvendo com sistemas, bits, bytes, e essa coisa que parece uma linguagem meio de cripto, né? Que são as programações, né? E isso me perseguiria o resto da vida. Então, eu fiz um curso técnico de eletrônica e comecei trabalhando logo na IBM. Era o primeiro ano da minha vida, né? Eu tinha uns 19, 20 anos, um ano de IBM, e aí eu fui procurar um emprego como técnico de eletrônica. E um professor meu indicou a Philips, né? Uma coisa muito interessante, né? Indicou a Philips e eu fui lá na Vila Paulista, em São Paulo, na Philips, para tentar pegar algum trabalho em uma fábrica da Philips. A Philips tinha várias fábricas, em Guarulhos, estava abrindo uma em Piracicaba, estava abrindo uma em Manaus. E aí, o que aconteceu? Eu, sem querer, caí na área comercial da Philips. A área que desenvolvia ou definia produtos, desenvolvia e lançava os produtos no mercado. E aí, vai ano, vem ano, fiquei 8 anos na Philips, né? Lancei mais de 100 produtos nesse período, quer dizer, especifiquei, desenvolvi e lancei, né? E aí fiquei, claro, conhecendo todo o Brasil, me envolvi muito com desenvolvimento de produtos, tecnologia, porque
eu analisava o mercado, o que o mercado demandava, o que as pessoas queriam, o que as pessoas também não queriam, definia para a fábrica o que tinha que ser feito, acompanhava o desenvolvimento de tudo, testava os produtos antes de colocar no mercado, aprovava para lançamento e depois lançava e demonstrava os produtos no mercado. Então, foram 8 anos, mais de 100 produtos lançados. Né? E aí eu me envolvi não só com tecnologia, como com administração de empresas. Um detalhe, vocês perguntaram da minha vida, né? O detalhe é que, como eu formei muito cedo em eletrônica, esse é um detalhe que vocês não conhecem, né? E consegui emprego logo de cara, né? Eu resolvi me casar, né? Só que eu não tinha 21 anos. Meu pai precisou me emancipar para casar. Eu tive que ir a um cartório com ele me autorizou casar de menor, né? Mas como eu já ganhava relativamente bem, foi ótimo, uma coisa ótima, vai ser minha vida cedo, tive meus filhos cedo, né? E nesse trabalho da Philips, eu fui indicado, um dos 3 indicados, em 16 mil funcionários, para ir para a Holanda, como uma espécie de expatriado ao contrário. Né? E, na ocasião, que foi muito engraçado, que eles me acharam muito jovem e me devolveram para o Brasil. Eu fiquei muito nervoso, porque lá eles começavam a vida aos 30 anos. Eu fui para lá com 27, já tinha 2 filhos relativamente grandes. Então, eles acharam muito, não pode ser que esse camarada tenha 27 anos, já tenha lançado 100 produtos lá no Brasil. Alguma coisa não está batendo, tem que esperar um tempo a mais. Bom, aí o que acontece? Eu, por ter trabalhado na parte comercial, comecei a fazer a Fundação Getúlio Vargas, até por uma dica de holandês que falou: pô, você é tão bom na área comercial que você não vai fazer administração de verdade, né? Você nunca vai trabalhar como técnico na vida. E era verdade. Aí fui fazer a GV, fiz a GV, me formei, e isso tudo trabalhando na Philips. Mas eu decidi sair da Philips e trabalhar com professores da GV, que me convidaram para ser consultor na área de varejo, na área de mercado, na área de marketing. Foi muito bacana. Eu estou acabando, viu, gente? Não é muito mais, não. Dessa vida pessoal. Aí, o que acontece? Eu trabalhei como consultor, em paralelo fiz um mestrado de administração, mas como consultor eu viajava o Brasil inteiro. Empresa de varejo para cá, para lá, Goiânia, Rio Grande do Sul, Paraná, uma loucura. E eu acabei não defendendo a minha tese de mestrado. Eu fiz todos os créditos, tenho todos os pontos, mas não deu tempo de escrever a minha tese de mestrado. Não tinha tempo, né? Cuidando da vida. E aí, o que aconteceu? Eu resolvi abrir uma empresa própria, abri uma empresa de database de marketing, que eu queria trabalhar exclusivamente com banco de dados e marketing por banco de dados. Fiquei 2 anos, aí me procuraram, era uma headhunter do Grupo IASE, que me convidou para trabalhar com franquias. Aí entrei na rede IASE, que tinha, então, ela tinha uns 45 mil alunos e umas 120 escolas. E durante 8 anos, eu elevei o número de alunos de 45 mil para 80 mil e o número de pontos de venda de escolas de 120 para 350. Eu entrei como gerente de marketing, saí como vice-presidente da organização. Eu era responsável pela América do Sul. Mas a América do Sul era o Brasil, porque a gente fora do Brasil tinha uma escola na Argentina. Né? Mas, de qualquer forma, eu era o principal responsável. Então, foi uma evolução de carreira muito alta. Aí chegou a internet, que é muito curioso. E todo mundo achava que as escolas poderiam fechar, né? Porque eram os tijolos, todo mundo iria estudar inglês, idiomas na internet, né? Até pela interação possível com professores. E aí o IASE fez um spin-off, eu virei CEO dessa empresa, que colocou 50 anos de desenvolvimento de conteúdo do IASE, né, na web. Né? Foi um trabalho assim, hercúleo, 1 ano e meio, mais de $1,5 milhão gastos. Né? E quando a gente terminou, a gente descobriu que não ia ser bem assim, que as escolas não iam fechar, né?
e todo mundo ia estudar na internet só porque existia internet. Então, a gente tinha os cursos, mas não tinha os alunos que pagassem aquele investimento. Né? E a gente vai aprendendo. Então, minha última missão no IASG foi incorporar a parte presencial das aulas com a parte virtual. E ficou uma coisa bacana, a gente conseguiu economizar custo, tornar as aulas muito mais interessantes para os alunos, porque eles faziam a parte que era legal dentro da sala de aula, e a parte mais chata de exercício, eles podiam ou fazer no laboratório da escola ou em casa, para aqueles que tinham acesso à internet. Isso foi 2001, 2002, vocês imaginam, né? No IASG mesmo fiz muitas campanhas de marketing com internet, muitas campanhas de cidadania, muitas campanhas de incentivo ao professor, e montei, na época, uma espécie de Facebook, levando e-mail para 80 mil alunos, quando só as universidades no Brasil davam acesso às pessoas, não existia internet comercial ainda, mas os meus 80 mil alunos tinham. Então, eu aprendi a trabalhar com web muito cedo. Cada escola tinha a sua micro-web e todos os alunos podiam interagir pelo nosso Facebook, entre aspas, interno, quando o Facebook ainda nem existia, não existia nem o conceito disso. Então, foi isso. Eu, depois de CEO da House of English e dessa integração, eu passei a trabalhar numa empresa própria, até, entre aspas, me aposentar, porque eu não me aposentei, de fato, uma empresa própria fazendo testes e sistemas pela web. Que tipo de teste? Avaliação 360 para grandes empresas, como Coca-Cola, CIA, e aí vai. É uma lista grande. Apliquei mais de 150 mil testes, são avaliações 360, principalmente, né, que mediam competências de executivos e pessoal de comando para tocar as estratégias desenhadas pela empresa e atingir as metas. Então, eu trabalhei muito com isso e resumindo, né, eu sempre me envolvi com a área comercial e com a área de tecnologia. Né, e aí começou a me dar uma coceira no sentido de tentar fazer alguma coisa, usar um pouco desse meu conhecimento, tanto de tecnologia quanto de gestão de negócio, gestão de empresa, gestão de ponto de venda, né, dentro do setor público no futuro próximo, uma vez que eu podia me aposentar dessa carreira, vamos chamar assim, particular, e partir para alguma coisa um pouco diferente. Então, da minha... Deixa eu só te interromper para voltar um pouquinho, antes de entrar na parte política, que é muito interessante também. Só queria tirar uma dúvida com você, claro, a respeito de uma curiosidade que ficou aí. Você falou que na Philips, eu estou voltando lá na Philips. Sim. Você teve a participação comercial, quer dizer, é gozado porque você tem uma formação técnica e no final você acabou enveredando por um caminho mais comercial, né? Que é muito interessante isso aí, que mostra sabe, a heterogeneidade da tua característica, né? Então, o que eu queria te perguntar é o seguinte: desses 100 produtos que você lançou, cita alguns, só para a gente saber quais são. Então, olha, você vai dar risada. Eu lancei principalmente aparelhos que eles chamavam da linha de som, a Hi-Fi, né, que era Hi-Fi antigamente, que o pessoal mais novo não sabe o que é viver sem internet, né? E quando a gente fala Hi-Fi, deve ser mas é o quê? Alta fidelidade, aparelhos estéreo, etc., poderosos, potentes, com amplificadores potentes, com controles potentes. Por exemplo, 3 em 1 era uma coisa que não existia no Brasil. Eu lancei o 3 em 1, que juntava, né, num só aparelho o gravador, o chamado toca-discos, né, e o rádio, né, FM estéreo, que era também uma novidade. Mas eu lancei, por exemplo, também em 83, eu lancei o Compact Disc no Brasil, que não existia, né? E lancei o primeiro disco feito no Brasil para o aparelho Compact Disc, que naquela ocasião foi lançado pela bagatela de $2.000
a unidade. Hoje você compra aí por $50 ou menos um reprodutor de CD. E lancei o primeiro disco de CD no Brasil, porque a Polygram era da Philips. Sim. Então eu reuni todos os principais artistas da Philips, Chico Buarque, Milton Nascimento, Ney Matogrosso, e gravei um CD brasileiro, foi o primeiro CD, para distribuir isso. Agora, como ninguém conhecia CD, o que eu fiz? Peguei todas as lojas principais de São Paulo que vendiam equipamentos de som, instalei monitores, não tinha PC ainda, monitores IBM, né, em que as pessoas podiam fazer consultas sobre o que era CD e imprimir uma pasta personalizada dentro da loja, né? Então, eu sempre misturei a questão do comercial com a questão da tecnologia, né? Então, eu lancei aparelhos de som, lancei gravadores pequenos, como eles chamavam, radiogravadores na ocasião, lancei aparelhos tipo Walkman, que nem existia o conceito, né? Porque hoje o pessoal vê o Walkman, ele nasceu do Akio Morita, que era o presidente da Sony japonesa, e ele andava pela Sony, começou a andar com o aparelhinho na cintura e achavam que ele estava meio louco, né? Com 2 foninhos de ouvido, um aparelho na cintura, e ele colocou isso no mercado, foi um sucesso estrondoso. Não veio de pesquisa de mercado. Então, tudo quanto era aparelho de áudio, desde da linha um pouco mais simples de radiogravador, até equipamentos hi-fi pesados, né? Mais tipo Gradiente, Polivox naquele tempo, né? Eu lancei. Né? E é interessante, né, Alcides, porque você falou 83, era uma época que a gente estava saindo da reserva de mercado, né? Quer dizer, você tinha muito equipamento importado aqui e a Philips começou a fabricar nacionalmente esse negócio, né? Quer dizer, o hi-fi que você fala aí, talvez hoje a gente possa dizer que ele é o precursor das baladas, por exemplo. Se não fosse o hi-fi, como é que você teria uma balada hoje? Não. Então, assim... na verdade, o que aconteceu é muito interessante. Em 1976, quando eu comecei na Philips, o governo começou a fechar as importações de equipamentos importados. Era por isso que a Philips, então, tinha começado a montar fábricas em Manaus e em Piracicaba, aqui pertinho de Campinas. Né? E por quê? Porque ela, até então, ela importava equipamentos e revendia no mercado brasileiro. Né? E como é que faz se o governo fecha a importação e não... Então, por exemplo, o CD que eu lancei em 83, ele tinha que vir via Manaus, porque não existia nem tecnologia no Brasil para se produzir. Então, ele vinha, eu quase que diria, semi-montado, com os componentes principais, e aqui ele era essencialmente encaixotado e embalado e mandado para as lojas ou depósito e distribuído depois. Né? Então, em 83, como você colocou, começou a ser a volta um pouco da possibilidade de importar também, mas aí o mercado brasileiro já estava desenvolvido, tinha suas fábricas, e não valia a pena continuar importando muitas vezes em função do imposto de importação, IPI, etc. É isso. Está claro. Legal, Cid. Viu, Cid? Só é que o nosso tempo, a gente vê que o papo é bem gostoso, aí eu ouvi toda essa história aí. Mas agora vamos começar a entender como é que despertou o seu interesse pela política. Como é que foi a sua aproximação com o Partido Novo? Você conta rapidamente para a gente. Olha, se aproximou o Partido Novo e aí depois vem aquela coisa, eu vou me inscrever no processo seletivo para ser candidato. O que aconteceu? Eu até vou contar um aspecto da minha história que vocês não conhecem. Né? Eu falei que eu tive duas filhas no começo, depois tive um temporão, né? Os 3 filhos. E acabei exportando os 3 filhos. Um mora nos Estados Unidos, o outro mora na Espanha, o outro mora na Austrália. Né? E eu fiquei aqui no Brasil. E aí eu ficava lendo jornal, né? E ficava me indignando cada dia mais, porque meus filhos já estavam crescidos, criados, né? Com as coisas que aconteciam. Né? A Dilma comprando Pasadena por $1 bilhão, quando ela tinha sido valorizada por 50 milhões. Quer dizer, não era 2 vezes mais, era... E aí eu li no jornal, né? Li no jornal, juro mesmo para vocês, né?
Eu, então, morava em Ilhabela, isso foi em 2015, exatamente, acho que foi 2015. Eu li sobre o Partido Novo, falei, eu não acredito que haja um partido no Brasil que não venha de um partido. Eu não acredito que estão abrindo ou fundando um partido que não usa fundo do governo. Eu não acredito, mas parecia ser verdade, eu me interessei e falei, olha, eu vou querer ajudar nesse partido, eu vou querer participar, quero pagar para ver. E me inscrevi em setembro de 2015. Né? Por motivo de saúde, acabei me mudando para cá, estou resumindo, para Campinas, né? Onde eu tinha expectativa de que abrissem, já em 2016, que foi a eleição para prefeito e vereador. Mas não existia diretório, enfim, não tinham pré-condições e o partido não abriu. Né? Então, eu fiquei aguardando, continuei contribuindo. Né? Eu descobri que nos outros partidos, que tem às vezes 400, 500 mil filiados, né? Nenhum filiado paga nada, porque eles se financiam através de verbas do governo. Né? Então, para mim, era um prazer estar pagando e acompanhando. E comecei a acompanhar o ano passado, mais de perto, o Partido Novo, porque eu soube que eles poderiam abrir aqui em Campinas a possibilidade de ter a eleição para prefeito e vereador. E, de fato, foi aberto, eu me inscrevi correndo, né, interessado. Quando primeiro abriram para prefeito, aí eu escrevi, olha, estou me inscrevendo para prefeito, eu não quero ser prefeito, mas estou me inscrevendo que se vocês não abrirem para vereador, eu vou concorrer a prefeito. O que é uma ousadia, porque eu estava morando aqui, então, há uns 3 anos, agora estou fazendo 4 anos, né? Mas logo em seguida abriram para vereador. E eu resolvi me inscrever, mas eu confesso para vocês que no começo um pouco de medo. Eu até falar para minha esposa que eu estava pensando em fazer isso. Contei para minha mãe aqui pelo WhatsApp, ela falou, ih, filho, agora você vai virar corrupto, porque vai virar político. Né? Porque a ideia que as pessoas têm é que todo político é corrupto. Aí eu falei, não, mãe, é um partido diferente. Quer dizer, eu comecei explicando para minha mãe, que tem quase 90 anos, né, que eu estou participando de um tipo de partido que não existia no Brasil. E ela viu durante a vida toda só corrupção, né, basicamente. E ela não conhecia nada do Partido Novo. Ela ficou feliz. Hoje é uma das que me dão aí, mais curtem, né? Minha esposa também me apoiou muito, né? Então, é isso. E aí eu fui partir para o processo seletivo. O que eu não imaginava é que o processo seletivo, quer dizer, além da gente ter que pagar, diferentemente dos outros partidos que pagam para a pessoa virar do partido, você tem que pagar, mas você tem que fazer realmente um processo que seleciona. Né? E lá se foram os 3 primeiros, uma parte de dezembro, janeiro, fevereiro e março, me aplicando as 3 fases do processo seletivo. E fiquei muito contente, porque eu soube que teve umas 50, 60 pessoas que se candidataram, mas só 16 conseguiram ser aprovadas. Né? E eu fui uma delas. Então, eu me senti extremamente compensado. Quer dizer, foi uma coisa difícil, foi uma coisa bastante puxada, tive que aprender muita coisa, continuo aprendendo, mas passei a participar de uma turma muito boa, porque é uma turma muito qualificada. Né? Nós temos pensamentos diferentes, temos abordagens diferentes, mas temos um corpo de valores que é muito parecido, né? E que é o corpo de valores, essencialmente, que o Novo tem, né? De fazer mais com menos, de não usar dinheiro, de não ter um governo do tamanho de um elefante, e por aí vai, né? De que o indivíduo é responsável, ele tem liberdade, mas ele é responsável por tudo que ele faz. E aí vai, eu poderia enumerar todos os valores do partido aqui, mas não é o objetivo principal. Né? Então, é isso. E decidi me candidatar com o objetivo de, entrando eventualmente como vereador, usar esse conhecimento que eu tenho de gestão, de marketing e de tecnologia. Porque, assim, pegando um helicóptero muito grande, né, e me distanciando aí uns 2, 3 quilômetros para cima de Campinas e olhando para esse município aqui de mais de 1.200.000 pessoas,
O que a gente vê é que a prefeitura precisa primeiro de um choque de gestão, né? Quer dizer, o padrão de gestão está muito antigo, muito antiquado, entendeu? E, segundo, mesmo sendo Campinas considerada uma cidade inteligente ou com maior nível de integração, ela usa muito pouco da inteligência que ela mesma produz. Ela até exporta inteligência, mas ela não usa internamente, né? Então, nós temos muitas coisas, desde coisas muito elementares, muito simples, que podem ser feitas para Campinas, usando tecnologia e uma visão de gestão mais moderna. Então, essas duas coisas se combinam, porque você usando tecnologia com uma visão mais moderna, você cria processos novos, né? Você cria inovação. E só a inovação traz redução de custo, impacto. E redução de custo é a condição mínima, necessária, para que você possa futuramente ter redução de impostos. Porque a carga tributária no Brasil, de uma forma geral, é elevada, porque as estruturas são paquidérmicas, são antigas, se usa muito pouco tecnologia ainda, a despeito da tecnologia existir. Isso se reproduz do governo federal até os governos 5.500 e fumaça, governos municipais. E Campinas, a despeito de tudo, não é diferente. Então, terminando a minha resposta aí, eu entrei no Novo dessa forma, meio quase que brigando para querer entrar, me inscrevi, né, e passei pelo processo seletivo, que não confesso, não foi uma coisa muito fácil, né, e estou agora tentando ir para frente, desenhando um pouco melhor, ainda esboçando, mas aprofundando, estudando, né, o que pode ser de concreto feito numa gestão de vereadores, ou por mim, futuramente, se eleito, dentro da Prefeitura de Campinas, dado que o trabalho do vereador é um trabalho de fiscalizar, mas também é um trabalho de legislar, de trazer propostas e tudo mais. Então, a gente tem que ter algumas plataformas e algumas propostas que, se não forem feitas por nós, elas têm que ser apoiadas por nós. Então, não sei se eu respondi bem, apertou a pergunta. Não, respondeu sim. Deixa eu te fazer uma pergunta, Alcides. Você falou que você está em Campinas faz 4 anos, não é isso? Isso. Tá. Eu imagino que nesses últimos ano e meio aqui, você deve, por conta do Partido Novo, ou talvez até antes, você deva estar, de alguma forma, estudando bastante a cidade de Campinas, suas necessidades, suas prioridades e tal. Nessa questão, eu queria te perguntar assim, 2 coisas. Como é que você enxerga os problemas de Campinas hoje? O que você acha que é prioritário atacar você como vereador? Isso é uma coisa. A outra coisa é o seguinte, você tem uma proposta que eu acho bem interessante, que é de digitalização da máquina pública, né? E isso aí é uma coisa que falta não em Campinas, falta no Brasil inteiro. Mas você tem uma bagagem disso daí. Então, de que forma você acha que essa bagagem que você tem, ela pode se traduzir em benefício para a cidade, no sentido de melhorar as coisas, de melhorar esses aspectos prioritários que você vai citar? Deixa eu só... Você poderia repetir a primeira pergunta, por favor, sintetizando? Não, a primeira é assim, você ter a visão dos problemas principais que Campinas tem. E depois como é que você vai fazer com essa digitalização para resolver parte disso daí? Tá, bom, a gente tem que... primeiro, Campinas, claro, por força, né, não só do Partido Novo, mas em função do interesse, claro que foi obrigado a estudar muitas características da cidade, né? Então, essa população de 1,2 milhões de habitantes produz para a prefeitura, anualmente, cerca de 6,2 bilhões, ou pelo menos é isso que estava previsto, né, para este ano, antes da pandemia, né? E, por incrível que pareça, é o que está sendo previsto para o ano que vem para Campinas, a despeito de se saber que tem a pandemia. Quer dizer, estão repetindo o valor do orçamento
mais 2% aí por conta da inflação, que também não se sabe o que vai ser ainda. Muito bem. Mas imagina, 6 bilhões é muito dinheiro para uma cidade do tamanho de Campinas. Dá mais ou menos uma aplicação de 4 a 5 mil reais por eleitor, se a gente imaginar assim, por baixo, né? Ou até por habitante. Então, o que a gente tem em Campinas? A despeito desse orçamento ser muito grande, né, e de, teoricamente, se trabalhar mais de 24% para a educação, mais de 25% para a saúde, as coisas não são bem assim. Por que não são? Porque, também a despeito da gente ter um portal de transparência, né, e as coisas serem publicadas lá, não é muito transparente no que o dinheiro de cada alíquota é gasto. Então, por exemplo, eu vou dar um exemplo para você entender. Em educação, se chega a dizer que Campinas gasta 30%. Mas nesses 30%, não sei se você sabe, estão os pagamentos dos funcionários aposentados que eram ligados à educação, como se fossem investimentos novos em educação e não despesas de aposentadoria. Então, o que eu quero dizer com isso? A gente não tem um investimento que bate 25%, 30% em educação. A gente tem muito menos, porque aí tem o dinheiro de aposentadoria que não deveria ser apropriado como investimento em educação. É pagamento de aposentados que, eventualmente, trabalharam na área da educação, né? Quando você vai para a saúde, né, as coisas não batem, né? Existe um investimento alto em saúde, mas você tem filas homéricas no hospital, né? Fila para poder marcar consulta, depois que marca ou uma intervenção cirúrgica. Depois que marca a intervenção cirúrgica, você cai no segundo tipo de fila, que é esperar a disponibilidade para fazer essa intervenção. Então, a despeito da gente ser uma cidade grande, ter muito dinheiro, quase que respondendo simultaneamente à primeira e à segunda questões, Campinas tem essencialmente problemas ligados à saúde e problemas ligados à educação, né? E só não é mais grave por conta de que a gente gasta uma boa parcela já, mas o que gasta não é suficiente. Então, quando você pega a educação, a gente tem um déficit mínimo de 4 a 5 mil vagas para creches, por exemplo, que uns dizem que, na verdade, é da ordem de 8 mil, né? Um déficit equivalente para o ensino básico, o começo do ensino básico, né, que faz com que os pais tenham que mandar os filhos para a escola privada por não ter vaga na escola pública. Estou falando em educação. Se você bater na saúde, você vai ver que o sistema é precário, em quase todas as unidades, ou falta médico, ou falta pessoal de apoio, ou falta material. Tem unidade que falta até papel higiênico. Quer dizer, como uma cidade com 1.200.000 habitantes, 6 bilhões, né, de receita de impostos, né, quer seja daqueles que vêm via Estado, quer seja daqueles que são gerados aqui, numa cidade que aumentou em mais de 50% IPTU nos 2 últimos anos, né? Como é que isso pode estar acontecendo? Então, eu diria o seguinte, que a despeito de se recolher todo esse dinheiro, precisa se administrar com mais eficácia, se gastar melhor esse dinheiro. Então, tem muitos projetos que podem e devem ser feitos prioritariamente na área de saúde, educação e saneamento também. Se diz, o prefeito diz que vai chegar a 100% de saneamento em Campinas. Não, nesse 100%, ele está considerando as áreas que estão legalizadas, que pagam IPTU. Campinas tem grandes áreas, tem mais de 200, 300 mil pessoas vivendo em áreas que foram tomadas, que não são legais, que não recolhem IPTU. Essas áreas não têm direito a nada, não têm direito à água encanada, não têm direito a esgoto, saneamento básico. Essas pessoas ficam doentes por falta de saneamento. Essas pessoas estrangulam
os serviços, né, de saúde do próprio município. Então, a gente vai ter 100% do legal, mas do que não está legalizado, a gente vai ter 100% fora do sistema. Então, não tem ninguém trabalhando nesse planejamento de integração numa Campinas que incorpore 200, 300 mil pessoas que estão fora dos benefícios, né, que todo e qualquer cidadão tem direito na cidade. Mas na hora que eles compram o feijãozinho deles, o arroz dele, eles estão recolhendo impostos municipais, federais, estaduais, enfim, toda espécie. Nós temos mais de 60 impostos, então sempre você paga alguma coisa de imposto. Mas não estão tendo nenhuma contrapartida, nem saúde, nem educação, nem infraestrutura de transporte, nem saneamento, nada. Né? São pessoas que elas se viram, né? Elas vão buscar água não sei aonde, para lavar a mão, ou para tomar um banho, entendeu? Na hora que tem que ter uma assistência, tentam de tudo para conseguir alguma coisa no SUS, e se não conseguirem, acabam morrendo no período de espera, e aí vai. Então, resumindo, né, eu, como vereador, as minhas plataformas, claro, uma delas está ligada à tecnologia, né? Mas tecnologia na prática, fazer o quê, sabe? Por exemplo, vai um eixo dentro de uma plataforma de tecnologia na prática é a gente ter hospital sem fila, sabe? Zero de fila. No ano passado teve gente morrendo em fila, né, para marcar consulta. Isso não tem sentido. Você pode ter um aplicativo, né? Todo mundo tem celular hoje, já inventaram há mais de 20 anos o smartphone. Steve Jobs já inventou isso há muito tempo. Quase todo mundo tem smartphone. Então, por que não tem um app que se possa marcar consulta? Não estou nem falando da digitalização total, né, de perfil, de saúde, daqueles programas mais complexos. Estou falando marcar consulta. Vamos pegar uma coisa para... Vamos começar por aí. Né? Não exigir que as pessoas peguem fila. Dentro da tecnologia também, o que nós temos? Temos uma prefeitura que tem excesso de gente, se você olhar, tem muita gente, tem muito assessor, tem assessor que foi contratado, inclusive, sem nenhuma qualificação, né? E os serviços não estão digitalizados. Nós podemos, sim, ter 100% dos serviços digitalizados, né? E, com isso, reduzir, de um lado, o custo de atendimento dos cidadãos, das empresas, o tempo de atendimento, porque um atendimento feito via internet chega a custar 3%, 3%, ou seja, 30 vezes menos que um atendimento presencial. Né? Isso não significa que você não possa ou não deva ter atendimento presencial, mas significa que, se você implanta em paralelo, você reduz por um fator de 30 o custo de muita coisa que poderia ser feita pela internet, para ter um atestado, para obter uma certidão, para isso, para aquilo. Né? E, por outro lado, pelo fato de reduzir muito o custo, você pode qualificar melhor o atendimento presencial, combinando presencial com virtual, para dar muito mais competência no presencial, quando a situação é muito mais complexa e, de fato, não pode ser resolvida por uma coisa padrão na internet. Quer dizer, são coisas que fogem do padrão. Então, dá para a gente ter uma bandeira de ter uma prefeitura 100% digital, que se integra a serviços estaduais, que se integra a serviços federais, que estão caminhando nessa direção. A gente está com os deputados federais do Novo estão apoiando os projetos de digitalização do governo federal. Né? Nós temos deputados estaduais que estão indo na mesma linha, ou seja, está havendo um movimento muito grande. Então, o município tem que estar acompanhando e também respirando um pouco desses projetos de forma a se integrar com isso e reduzir o tamanho da máquina, o custo da máquina, o tempo de atendimento a cidadão e empresas, né? Desburocratizando tudo o que for possível, tanto para o cidadão como para a empresa, e tornando Campinas cada vez mais interessante para receber investimentos de empreendedores, não só empresas grandes, mas empresas médias, empresas pequenas, e de pessoas novas que querem empreender. Né? Então, é isso, é um pouco isso.
Bom, na educação básica, como já falei, a gente tem que lutar para ter 0 fila de creches. Fizeram um projeto na prefeitura? Fizeram, de voucher. Mas só não chamaram os donos de escola para discutir. Né? Não combinaram os preços. Então, o projeto foi lançado e o que aconteceu? As escolas não aderiram. E, obviamente, o déficit continua o mesmo. Então, para você também viabilizar projetos, você precisa dialogar com a sociedade, com os interessados, né? Com aqueles que sofrem algum reflexo, né? Ou têm um benefício, ou estão envolvidos de alguma forma, e fazer a coisa combinada. Quer dizer, o papel aceita tudo, então você pode fazer um projeto que é totalmente viável. Então, esse é um aspecto de zerar a fila de creche, que é uma coisa prática, né? Por exemplo, por conta da pandemia, fizeram com que os estudantes tivessem que estudar em casa, né? Fazendo ensino à distância. Só que, como é que fica o caso de alunos que não têm internet em casa, né? Não têm equipamento em casa, né? Como você viabiliza? Então, é possível você ter ensino à distância? É possível baratear o ensino? É possível aumentar o número de vagas, integrando tecnologia com aulas presenciais, com aulas virtuais, como eu fiz lá no passado, em 2000 e fumaça, para 80 mil alunos? É possível, mas isso requer um plano, não é da noite para o dia, não é por força de uma pandemia, não é por decreto que a gente consegue implantar. Primeiro, as escolas têm que ter centro de recursos. Segundo, os alunos têm que ter equipamento, né? Você tem que mudar o mindset. Você fala, olha, eu não vou mais, a partir, sei lá, terceiro ano, eu não vou mais fornecer livro, eu vou fornecer um iPad para o meu estudante, né? Onde ele pode carregar todo o conteúdo didático e todos os exercícios e ir renovando isso ao longo dos anos que ele estudar. Isso pode ser mais barato do que ficar fabricando e distribuindo o livro, porque não é só fabricar o livro, tem toda uma logística, né, que vem da produção até a entrega, a logística física. Custa caro isso para o Estado. Então, você também pode melhorar. São coisas básicas na educação. E a terceira, e vão ser, só complementando, mais necessárias ainda quando terminar essa pandemia, né? Porque o que vai acontecer? Muitas escolas privadas estão fechando, né? Muitos pais perderam o emprego, não tem mais como pagar a escola privada como podiam pagar antes. Então, a necessidade de abrir vagas para escolas públicas, em escola, vai aumentar demais a partir do momento que essa pandemia começar a terminar, né? E as pessoas retornarem. Estão fazendo agora um programa que pode retornar 30% das pessoas para a escola, né? Mas isso, na verdade, se eu pegar 30%, é uma judiação, né? 30% é judiar das escolas. Por quê? Mas eu teria que triplicar o número de professores para atender a 90%. Mas ainda sobram 10%, né? Esses 10% também teria que ter professor. Então, você precisa de 4 sessões de professor para dar a mesma aula, né? O mesmo conteúdo. Pô, pelo menos põe 33%, né? 33%, um terço, né? Para você dar 3 sessões e não 4. Mas quem governa não pensa nessas coisas. Não pensa em quem vai pagar aquilo, né? E como é que as empresas vão se virar para viabilizar a lei. Então, o papel aceita tudo. Bom, por último, o que acontece? Com o fim da pandemia e o que já está acontecendo, a gente também precisaria apoiar muito o empreendedorismo, porque não vai ter emprego para todo mundo de volta tão cedo, né, nos próximos anos. Então, qualquer vereador, né, qualquer prefeito, né, vai ter que trabalhar nesse eixo de empreendedorismo. Incentivar que as pessoas empreendam, mesmo que no começo a pessoa acabe gerando um emprego para ela mesma, sendo empreendedora de si própria, né? Quando ela começa a ser desenvolvida e acompanhada, e há a possibilidade de fazer isso através de microcrédito assistido,
com gente que vai em campo, que vai acompanhando o que esse empreendedor está fazendo, que vai fazendo empréstimos sucessivos à medida que ele melhora. Esse empreendedor que destruiu o desemprego próprio para se autocriar como empresário, ele acaba empregando gente, né? E as estatísticas mostram, né, que um microempresário, um pequeno empresário, acaba contratando 4, 5 pessoas. Então, o maior fator gerador de empregos, né, não vem de indústria grande, instalada, né, porque a indústria grande está robotizada. Né? Vem do quê? De pequenos empreendedores que começam a aumentar a lojinha, começam a aumentar os estoques, colocar mais vendedores, e aí vai. Então, nós vamos precisar, lembra que eu falei há momentos atrás, nós precisamos de um choque de gestão. Mas nós vamos precisar de um choque de gestão na prefeitura a partir do ano que vem. Por quê? Porque o pós-pandemia vai trazer uma natureza de problemas que nunca foi tratada. Então, não dá mais para ficar naquela zona de conforto e ficar repetindo no futuro coisas que se fazia no passado. E a qualificação das pessoas que têm que trabalhar na prefeitura, né, tanto no executivo quanto no legislativo, ela vai ter que dar um salto mais gigantesco, né? Porque os desafios vão ser muito maiores. Então, não dá mais para votar, vou dar exemplo, naquele vereador que cuida de um bairro. Porque ele cuida de um bairro, ele consegue 17 mil votos, que é o número médio de pessoas por bairro em Campinas, que tem 500 bairros, 478, para ser mais preciso, o que pegando o número de votantes, 800 mil votantes, dividindo pelo 478, dá 17 mil votantes, o que encaixa um vereador. Então, o vereador tradicional, ele dá atenção para um bairro em detrimento de 477. Ele se elege. E quando ele está eleito, ele cuida daquele bairro. E 477, ele não cuida. E nós precisamos de gente que cuide dos 478, né? Que quando se torna um vereador, ele se torna um vereador do município. Né? Outra coisa, o nível médio de conhecimento dos vereadores, tem gente que não tem o primário completo. Tem muita gente que não tem o curso médio completo. Quer dizer, são pessoas que não têm qualificação, não têm estudo. Né? Lamento muito, a população votou nisso no passado, né? Nas pessoas. E que estão se reelegendo pela 4ª, 5ª vez. Tem o João da farmácia, porque ele era um farmacêutico bacana, que se reelegeu. Mas esse tipo de pessoa não resolve mais os desafios que a gente tem pela frente. Né? Então, vai precisar ter um processo de renovação. Né? Nós vamos ter aí em torno de 1.000 a 1.200 candidatos para vereador, pelo menos é o que estão falando. A população vai ter a oportunidade de escolher gente muito mais qualificada do que escolheu no passado, e dentro desse pessoal qualificado, vai ter a oportunidade também de escolher pessoas do Partido Novo, que tem pelo menos 16 postulantes que não só foram preparados, foram selecionados, como continuam diariamente se preparando, estudando e levando muito a sério essa questão, com a visão de que, a partir do ano que vem, os desafios vão ser maiores, vão ser gigantes, e muito maiores que todos os desafios que já se teve na administração pública no passado. Bom, Cides, só queria complementar aí, dizendo o seguinte, que eu concordo plenamente com você no caso do choque de gestão. Eu acho que tem que ser uma coisa absolutamente factível isso aí. E esse choque de gestão ele tem que vir causando meio que uma transformação digital, que é o que você está propondo. Essa transformação digital, ela tem infindáveis propósitos, né? Quer dizer, ela atua numa série de áreas das nossas atividades aqui, melhorando, capacitando, desburocratizando. Então, eu acho que o caminho é exatamente esse por aí, para você começar a pensar em diminuir um pouco o tamanho da máquina pública no município, de pensar um pouco mais em alocação de recursos, de captação de recursos de fora, quer dizer, melhorando o ambiente de negócio com a digitalização também. Então, eu acho que o caminho está bem calçado aí para você. Então, só para dizer que eu concordo bastante com as tuas propostas aí.
Não, e o mais fascinante é um detalhe, né? A prefeitura tem a maior empresa de informática do município, é o IMA, né? E que até exporta um pouco de tecnologia para outros municípios. Só que no planejamento dela, andei estudando, olhando, eu não consegui ver, pelo menos, essas soluções tecnológicas mais simples, que beneficiam realmente, para serem implantadas. Até tem no site, fala um pouquinho da coisa, mas você vai procurar o projeto, não existe, né? Então, por exemplo, existe um sistema rápido aqui em Campinas para abertura de empresa. Eu dei entrada para uma empresa no sistema rápido para obter o CNPJ. Bom, o sistema rápido vai poder verificar se os documentos que você deu de entrada estão corretos ou não, antes de pedir o CNPJ, demora 15 dias. Depois desses 15 dias, eles dizem se os documentos que você deu entrada valem ou não valem. Se não valem, você volta para o início do processo, agrega um outro documento e vai. Bom, então, é muito o rápido, é demorado, né? Então, outra coisa, o sistema de emissão de notas fiscais da prefeitura. Você não consegue colocar o logotipo da empresa lá, a logomarca, né? Tenta colocar. Eu desafio. Olha, eu trabalho com informática há mais de 30 anos. Eu não consegui colocar a marca da minha empresa na nota fiscal. Agora, você tem, assim como você tem milhões de e-mails, você tem, pode ter milhões de empresas aqui, individuais ou de 2 sócios, 3 sócios, empresas que não têm empregados, né, que poderiam ter, dentro do serviço da prefeitura, onde você é obrigado a entrar para emitir nota fiscal, um serviço de acompanhamento também. Bom, mas não, você é obrigado a contratar um contador para emitir uma DAS. A DAS é aquele boleto, para quem não sabe, de pagamento do Simples, né? Sendo que o contador entra na prefeitura para tirar aquela informação que você, como dono, gerou na prefeitura, né? Para te dar uma DAS, que é uma coisa pré-calculável, né? Então, serviços simples que poderiam estar na prefeitura, sei lá, emitir uma DAS para você não gastar 100, 200, 300 reais com o contador, uma vez por mês, né? Não estão, né? O Sebrae tem alguns sistemas que permitem, que funcionam como uma espécie de ERP, mas eles não têm algumas funções, mas com muito pouco, pegando o sistema do Sebrae, juntando com a prefeitura, daria para fazer chover, né? Todo empresário teria um sistema fantástico para acompanhar seus negócios, ter uma demonstração financeira, mas não, ninguém vai por esse caminho. Então, às vezes, até existe a tecnologia, mas ela está solta por aí, ela está perdida, né? Então, dá sim, João, dá para fazer muita coisa, e não necessariamente envolvendo muito dinheiro do ponto de vista de investimento. É mais ter o mindset ajustado para se aproveitar e integrar essas tecnologias, porque às vezes desenvolve lá na Unicamp, mas fica na Unicamp. O Sebrae desenvolve com não sei quem, fica no Sebrae. A IMA desenvolve não sei o quê, mas fica lá na IMA. Ou, às vezes, um outro município usa, né? Por exemplo, a questão do fila zero, que eu falei em hospital, estou imaginando com uma plataforma básica, não ter fila em hospital. Tem sistemas desenvolvidos para isso. Até Valinhos usa esse sistema. Mas Campinas, que é grudada lá embaixo, não usa. Eu não consigo entender. Então, a coisa vai por aí. É um pouco disso, né? Por isso que eu acho que a gente tem que juntar uma nova forma de administrar, mais competente, para fazer mais com menos. Mais com menos. A gente tem que martelar todo dia na cabeça e levantar. Como é que eu faço mais com menos? Né? Outra coisa, como é que eu tiro, né? Porque não é o fato de um legislador, não é a quantidade de leis que um legislador gera que qualifica esse legislador. Você tem que fazer leis que são úteis para a população, que beneficiam as empresas, etc. Mas não é a quantidade de leis, né, que diz que eu posso fazer leis que são absurdas, que atrapalham a vida do empresário, atrapalham a vida do cidadão. Tanto é que um dos trabalhos mais complicados para se fazer nos municípios, hoje em dia, na verdade, cancelar leis que foram feitas no passado, né, e que são inúteis, né? Eu falei outro dia de um exemplo simples, né, de
de engraxate. Né? Nós tínhamos uma lei até o último trimestre do ano passado que proibia que pessoas de menos de 50 anos fossem engraxates aqui em Campinas. Né? Aí, o vereador resolveu mudar a lei. Eu pensei que ele ia cancelar essa lei, porque não tem muito sentido. Né? Não, ele alterou. Ele passou a idade de 50 para 18 anos e passou a exigir um curso profissionalizante para o engraxate, né? Para poder tirar um alvará na prefeitura, para poder pegar uma caixinha e ser engraxate. Então, tem que ter mais de 18 anos, né? Um curso profissionalizante, que eu fui procurar na internet para ver se tinha, de engraxate, né? Para poder tirar o alvará, para poder trabalhar. Quer dizer, se você tem 16 anos e quer ajudar na família, né? Não quer ser trombadinha, flanelinha, né? Quer, sei lá, engraxar sapato para levar uma graninha para casa, ajudar a pagar estudo, né? Não pode. Né? Você tem que ter mais de 18 anos e tem que fazer os tais cursos aí que a prefeitura passou a exigir. Então, é isso. Não tem que ter esse tipo de lei. A gente tem que realmente desburocratizar, né? De um lado, é um desafio. De outro lado, digitalizar, quer dizer, criar essa transformação digital. Mas a transformação digital só pode ser feita se houver uma transformação mental, né? Das pessoas estarem olhando para esse futuro com uma certa visão do que vai acontecer e já começarem a agir por conta disso. Tem prefeito que está prevendo, para o ano que vem, uma redução de 30% no ISS com base nos efeitos maléficos, né, da pandemia. Né? A nossa prefeitura está prevendo 2% a mais do que previa para o orçamento desse ano, da ordem de 6,2 a 6,3 bilhões, né? Como se não houvesse pandemia. Isso vai acontecer. O Estado, que repassa parte do ICMS, né, e do IPVA. A queda vai ser em cadeia, né? Vai ser em cadeia. Né? Vai repassar a quantia que repassava até o ano passado. Não estou nem falando esse ano já não vai repassar. O ano que vem, quem sabe. Né? E, então, é preciso planejar. Né? O próprio Partido Novo coloca, acho com muita sabedoria, que em política você não pode pensar a curtíssimo prazo, você tem que pensar a médio e longo prazos. Né? Porque ou você tem a perspectiva, entrando como político, de entrar e já estar pensando na próxima reeleição, independentemente do bem público que você traga dentro da carreira política, né? Ou se você não está nessa frequência, né? Você tem que pensar a médio e longo prazo, não importando se você vai se reeleger ou não. E para o Partido Novo, é até proibido que você queira se reeleger mais de uma vez no mesmo cargo, você tem que progredir. Você foi vereador 2 vezes, acabou. Você pode ser deputado estadual. Foi 2 vezes, acabou. Pode ser federal. Acabou. Pode querer ser presidente. Ou vai fazer outra coisa. Mas você não faz carreira política como tem hoje. Então, quando eu digo mudar o mindset, é deixar de ser carreirista político. E a população, finalizando, né, ela tem que ter essa consciência de que os desafios vão ser maiores e que elas, se continuarem votando naquelas pessoas que fazem promessas para os seus bairros, né, elas vão estar perpetuando uma situação que vai acabar indo contra elas. Elas não vão ter boa educação, não vão ter boa saúde, não vão ter bom saneamento, não vão ter bom nada. Vão ter uma cidade cada vez pior. E outra, existe uma questão maior que só pode ser tratada a médio e longo prazo, que é de planejamento urbano, que é de você equilibrar todas as áreas de uma cidade de maneira, com o tempo, a ter tudo acessível num raio de 15 minutos a pé, né? Que é o que se diz. Né? Nós estamos longe disso. Campinas é uma cidade que também foi construída, como muitas outras, para automóveis, não para pessoas. E se alguém não começar a mudar um pouco dessa característica a partir de hoje, o que leva 8, 12, 20 anos para você implementar, se alguém não começar a projetar isso, nós vamos ter uma cidade imprestável como São Paulo daqui a 10 anos.
onde você não consegue andar nas ruas, né? Onde você não consegue fazer muita coisa sem perder 1, 2 horas para poder começar ou voltar para casa ou chegar no trabalho. Então, é um pouco isso. As pessoas precisam votar de forma consciente. E eu diria, terminando aqui a minha fala, que eu já bati aqui 1 hora, né, para terminar, reiterando, as pessoas que deixaram de votar porque estão desesperançadas, porque deixaram de acreditar que há pessoas que possam representá-las, né, de fato, enquanto cidadãs, que elas olhem, elas vão ter esses 1.200 candidatos. Né? Certamente tem gente muito boa aí como candidata, né? Não só os do Partido Novo, como outros que vão surgir, mas que não votem nessas pessoas que fazem parte do passado de Campinas. Né? E também não vão às urnas para fazer pequenas vinganças, como votar errado. Porque votar errado é como não votar, é como votar em branco, é passar um cheque em branco para que essas pessoas da velha política se reelejam. Então, as pessoas têm que votar com consciência. E, em certa medida, né, eu sempre digo que eu votei tudo errado na minha vida. Porque eu olhava o nome do prefeito, o nome nas eleições de prefeito, vereador, sei lá, volta para um partido aí, escolhe algum. Eu nunca. E quando eu era presidente e deputado, a mesma coisa, eu pegava o presidente que era o menos pior, né, para votar nele. Aí, deputado federal, senador, sei lá, pega. Quem é que está por São Paulo aí? Pega o nome dele e joga. E quando eu fiquei estudando Campinas, de o que ela precisa, eu falei, meu Deus, né? Precisa de gente muito qualificada para tocar um desafio do tamanho de Campinas. Né? E, puxa, mesmo tendo essa bagagem de 45 anos nas costas, né? Envolvido com tecnologia, com gestão, com administração, né? Tendo feito Fundação Getúlio Vargas, trabalhado em multinacional, eu me sinto extremamente desafiado por um cargo desse. Imagina quem não tem qualificação, não tem um curso primário completo. Né? Esse mesmo não vai ter condições de tocar esses desafios. Então, meu apelo é que as pessoas procurem ser representadas. De certa forma, o vereador, os vereadores, no seu conjunto, são mais importantes que o prefeito, porque o prefeito é o executivo. Ele executa, né, muita coisa que é definida por legislação pelo legislativo, que são os vereadores. E legislar bem, né, é tão ou mais importante do que executar bem. Então, os vereadores têm 2 papéis: propor leis que sejam factíveis, coerentes com a realidade, né, e fiscalizar o executivo para que essas leis sejam implementadas de acordo com o que foi definido pelo próprio legislativo ou que foi aprovado pelo legislativo. E isso só vai ser feito se a gente deixar de ter essas panelinhas de cupinchas, esses legisladores que praticam uma vereança de bairro, né, de amiguinho, de compra de voto, né, porque isso pode até resolver a situação de algumas pessoas, mas não vai resolver a situação da cidade como um todo. Né? Então, fica aí o meu apelo para que as pessoas voltem a votar, né? Aquelas que deixaram de votar no passado, escolham candidatos, né? Que estudem os candidatos do Partido Novo, né? Avaliem, cada um tem uma proposta diferente, hein? Não temos uma proposta em bloco, que é igual para todo mundo. Escolha aquilo que é mais importante para vocês, né? Tem plataforma para tudo, eu diria. Mas eu diria que, essencialmente, qualquer que seja a plataforma, elas têm muito a ver com educação, saúde e saneamento. Né? Não tenha dúvida. E segurança, né? Em parte, que é fundamental. Então é isso, gente. Eu falei demais. Eu agradeço a boa vontade de vocês. Espero que eu tenha... Imagino. Foi muito bom.
Excelente. O tempo já passou mais do que devia aqui, Alcides, mas tudo bem, foi ótimo. Vamos lá, Claudinei, vamos lá. Não, eu gostaria de parabenizar o Alcides, e que está colocando, eu acho uma atitude admirável, colocar toda a sua bagagem, todo o seu conhecimento em benefício de uma cidade. Então, agora a bola realmente vai ficar nas mãos dos eleitores. E a gente vê que os postulantes do Partido Novo, todos eles estão muito bem qualificados e muito bem preparados. E eu afirmo com toda a convicção que, da mesma forma que nós temos um governador que está fazendo um excelente trabalho, deputados federais que estão no topo do ranking dos políticos, e 513, mais os 81 lá, eles estão nos top 10. Então, na primeira vez, nunca foram políticos de carreira e estão desempenhando um trabalho invejável. E mais os deputados estaduais. E eu vejo que Campinas tem à disposição pessoas qualificadas para melhorar a qualidade da população, melhorar a vida dos empreendedores, e é isso que Campinas precisa para prosperar e ser um município de vanguarda, um município referência que foi no passado. Parabéns, Alcides, desejo muito sucesso para você. Obrigado. Eu estou vendo que tem os comentários aqui das pessoas, né? Mas acho que não tem perguntas, né? Então, tem mais afirmações, né? Então, eu acho que a gente pode fechar, a menos que vocês queiram que eu explique alguma coisa a mais. Alcides, eu gostaria de agradecer a sua presença, né? A sua participação aqui, agradecer por ter se colocado a serviço do Partido Novo, né? A gente vê que o Novo está quebrando muitos paradigmas aí na política, no trabalho, fazer mais com menos, né? Não usar verba pública e colocando pessoas tão com qualificação, né, para prestar um bom serviço, tanto na vereança, tanto no legislativo, quanto no executivo de muitas cidades, né? Parabéns por você, nessa fase de vida, uma vida de sucesso, né, de carreira de sucesso, se colocar à disposição de Campinas, né, como um postulante, a pré-candidatura, né? A gente espera que você possa ser aprovado na convenção municipal, logo mais em final de agosto, né, e poder participar das eleições, né, e colocar a serviço da cidade tanto conhecimento. Não é fácil, né, colocar pessoas dentro do Novo para participar das eleições. O Novo é muito exigente, como você falou, dentro desse processo, mas a gente fica muito feliz, né, pelo seu testemunho, na fase de vida que você está, pelas dificuldades que você passou. A gente aqui, internamente, a gente sabe, né, o momento que você viveu esse ano na sua vida. Então, parabéns, né, por não deixar cair, não deixar a peteca cair e continuar em frente, né, nesse trabalho aqui no Novo, em Campinas. Né? Muito obrigado mesmo. Só tem uma observação que você me lembrou agora. Além do processo seletivo, a gente teve que tirar não sei quantos atestados aí de idoneidade, não sei o quê, né? Porque no Novo, as pessoas talvez não saibam disso, as pessoas que estão vendo, né? Não tem como uma pessoa que não tem a ficha limpa entrar para... Não pode nem ser filiado, mas quanto mais postulante. Então, as pessoas que são candidatas, com certeza absoluta, não estão sendo processadas, estão aí com coisas penduradas, quer dizer, são cidadãos que se indignaram, como eu me indignei com essa situação, e resolveram postular um cargo. E terminando, fazendo o meu comercial, como a gente não recebe fundão, dinheiro do fundo eleitoral, né? Nós estamos vivendo como nas nossas campanhas? Nós estamos abrindo sites para que as pessoas que tenham uma simpatia pelo candidato contribuam. No meu caso, eu fazendo comercial, eu quero apoiar.com.br/Alcides Soares Novo. Então, para aqueles que quiserem contribuir, estamos com as portas abertas. Eu só aproveitei para fazer meu comercial, último minuto. Obrigado, Léo. Não, perfeito, muito bom. E a gente queria agradecer, eu agradeço aqui em particular ao João,
ao Claudinei pela presença, ao Cides, e muito especialmente a todos vocês que nos acompanharam nessa noite de segunda-feira, e já abrindo um convite para a próxima quarta-feira, 19 horas, a gente vai estar recebendo aqui mais um postulante, foi aprovado no processo seletivo, o André Índio. Então, você que quer conhecer mais um desses futuros pré-candidatos, apareça às 19 horas aqui na live do Novo Campinas para conhecer o André Índio. Alcides, muito obrigado. João, muito obrigado. Claudinei, muito obrigado. Nosso boa noite a todos. Que todos fiquem bem. A gente se vê na quarta-feira. Boa noite. Até lá. Boa noite.